Olá, olá, bom dia, gente, bom dia. Olha minha voz de novo aqui, aquele jeitinho, mas daqui a pouco ela já vai melhorando. E aí, já estão com o seu café? Olha o meu batom aqui no meu café. Bom dia, tudo bem com vocês? Iniciando então nossa live sobre as boazinhas. Bom dia para quem for chegando. Hoje, então, quarta-feira. Lembrando, as nossas lives quarta-feira, elas são cedinho, 7 horas da manhã, para você já iniciar o dia com um ânimo legal, para você já iniciar o dia fazendo o que precisa ser feito. E quartas-feiras, por quê, gente? Se eu fosse fazer isso aqui numa segunda, eu acho que vocês não iam estar tão bem, né? Ou se eu fosse fazer isso sexta-feira, talvez até fosse um bom dia, mas quartas é o meio da semana. É quando a gente ainda tem chance de mudar aquilo que a gente não gostou, aquela maneira que a gente não gostou de iniciar a semana, né? Então, quarta-feira, meio de semana, é o melhor dia e cedinho também para a gente iniciar o dia bem com ideias novas. Bom dia, Kelly, tudo bem? Tudo certo contigo? Gurias, então vocês vão ser, falando em boazinhas, vocês vão ser bem boazinhas comigo e vão mandar essa live, tem um aviãozinho aí do lado, vocês vão mandar. Para quem vocês acham que precisa ouvir essas coisas que eu vou falar aqui hoje. E depois que acabar a live, compartilha também, ela geralmente fica salva, né? Se o Instagram deixar, ela vai ficar salva de novo. Então compartilhem com as pessoas que vocês acham que precisam ouvir isso. Vai ser revelador, tá? Às vezes a gente tem um conceito sobre boazinha e quando vem para uma live assim a gente acaba modificando esse conceito e vendo que é de outra maneira. Então vamos falar a respeito. Primeiro, né? Eu acho que a gente tem que falar da origem da boazinha, tá? Quem se considera boazinha aqui ou quem conhece uma mulher boazinha, né? Por trás de toda boazinha existe uma falta, tá? E uma falta que vem lá da infância. E uma falta de um dos nossos afetos fundamentais, que é o amor. Uma boazinha, às vezes ela só quer ser olhada, ser vista, ser amada, né? Então essa boazinha, por essa necessidade de ser amada, ela aprendeu que se ela se comportasse assim, se ela se comportasse bem, o amor vem, né? Lá na infância, em algum momento, ela percebeu, né, de forma indireta, mesmo que não tenha sido dito para ela, que se ela se comportasse bem, o amor viria. E olha que ironia, gurias, porque às vezes a boazinha, lá na infância, ela é tipo a filha mais boazinha, mais queridinha, né? Mas às vezes quem ganha mais atenção do pai e da mãe é justamente a filha mais rebelde ou a filha que dá mais trabalho, que não tá nem aí para entrar nos padrões que seriam os padrões da boazinha. E aquela boazinha, ela acaba se sentindo, né, meu Deus, nada que eu faça é suficiente, ela se torna mais boazinha ainda. Então entenda uma coisa, por trás de toda boazinha tem uma falta. Tem uma menina, tem uma criança que lá na infância deixou de receber de alguma forma aquele amor do pai e da mãe, aquele amor que ela precisava. Mesmo que vocês não lembrem, que vocês não associem, que vocês pensem, não, Janice, mas eu tive o pai e a minha mãe presentes, deu tudo certo, mas alguma coisa na tua infância desencadeou isso, tá? E olha que interessante também, né? A gente fala do amor, o amor ele desencadeia muitas coisas, né? Não só essa questão da boazinha, ele acaba sendo motivo para muita coisa. E gurias, lembrando sempre, né? Eu tenho meu resuminho aqui do lado para não esquecer de nada e eu vou dar uma paradinha aqui só para explicar uma coisa para vocês. Eu passei a noite com meu filhote doente hoje, então pode ser que a live seja um pouquinho mais rápida e eu não esteja no ritmo de sempre que vocês estão acostumados a me ver, tá? Mas eu vim igualmente aqui porque eu não poderia deixar de falar esse assunto para vocês e era o meu compromisso com vocês, né? Então, bora lá. E o que uma boazinha quer, gurias? Vocês sabem me dizer? O que uma boazinha quer? Uma boazinha, ela quer ser vista, né? Ela quer ser querida, ela quer ser amada, ela quer se sentir importante. É isso que uma boazinha quer. Lá no fundo tem aquela menina que tá querendo ser vista. Pois é, já pararam para pensar por que, se vocês estão aqui, são boazinhas, o que leva vocês a ter esse comportamento? No fundo, então, o amor e a vontade de ser vista, de ser querida, de ser reconhecida, porque esse tipo de coisa acabou faltando de alguma maneira lá na infância. E eu classifico as boazinhas de dois jeitos, tá, gurias? Tem aquela boazinha
que é a boazinha mais queridinha, né? A que fala mais baixo, aqui é tudo no diminutivo, aqui te pede já assim, ai, tu pode fazer um favorzinho? Ou, ai, tu pode me dar uma ajudinha? Ela mal abre a boca direito para falar, assim. A postura corporal dela já é toda assim, ai, pois é, né? Sabe? Conhece alguém assim? Ou você é assim? Tem esse tipo de boazinha, né? É aquela que as pessoas têm a impressão que facilmente podem passar lá para trás. E ela mesma se sente assim às vezes. Então, essa vamos falar aqui na live que ela é o tipo 1, tá? E tem a boazinha tipo 2, que é uma que eu vivo trazendo, que eu acho que as pessoas às vezes não se dão conta do que é essa boazinha tipo 2. A boazinha tipo 2, então, é aquela boazinha fazedora. É a boazinha que diz assim, deixa comigo que eu faço. Eu dou conta, né? Ela gosta de bater no peito e dizer assim, eu dou conta, eu faço, deixa comigo. É a que vai fazer a festa surpresa das amigas, é a que vai virar a mãe do marido. Na verdade, as duas viram mãe do marido, tá? Em algum momento, dependendo do que acontece. Mas essa, mais fácil ainda de acontecer isso com ela, tá? É aquela também que vai cuidar do pai e da mãe e vai começar a julgar o pai e a mãe, porque acha que sabe mais do que eles nesse momento da vida. É aquela que odeia gente lerda. É aquela que acha que só ela faz melhor, né? Tem essa aí. Ela é boazinha também, gente. Vocês já pararam pra pensar que essa mulher também é uma boazinha? Ela é a melhor filha, é a melhor esposa. É ela que arruma a vida de todo mundo. Pois é. Então, gurias, 2 tipos de boazinha, tá? A queridinha, a que fala toda mansinho, e a outra boazinha que é a boazinha fazedora, a boazinha que vai lá e diz que faz tudo e arruma a vida de todo mundo. E como é que fica essa mulher que arruma a vida de todo mundo? Quando é que sobra tempo para ela? O que ambas boazinhas têm em comum, né? Oi, Dani, bom dia! O que ambas boazinhas têm em comum? O que essas duas mulheres, tanto a queridinha quanto a que vai lá e faz, vão ter em comum? Elas são uma panela de pressão prestes a explodir. Por quê? Porque quem faz demais espera que o outro faça, no mínimo, algo parecido, né? Quem faz demais espera reconhecimento. E isso não vem, porque eu tô fazendo e não vem. Então, o que ambas têm? Elas são uma panela de pressão prestes a explodir, porque elas começam a acumular raiva, elas começam a se sentir não reconhecidas, não vistas, porque eu faço e ninguém reconhece. Na boazinha tipo 1, que é a queridinha, ela vai suprimir isso. Não, onde já se viu sentir raiva? Não posso sentir raiva. Gente, a raiva é um sentimento feio, né? E ela aprendeu lá na infância que sentimentos, né, como ciúmes, a raiva, eu não posso ter, isso não faz parte de mim, assim. Essa é a boazinha queridinha, ela suprime. É mais difícil dela estourar, tá? Já a boazinha fazedora, essa é mais fácil de estourar. Essa sente raiva, ela vai lá, ela estoura, ela briga com todo mundo, porque afinal de contas, como é que as pessoas não estão vendo tudo isso que eu tô fazendo? Que absurdo, sabe? Já se sentiu assim? Se nenhuma delas estourar, o que vai acontecer com essas mulheres? Elas somatizam, gurias, tá? Elas somatizam, elas se sentem, começam a ter sintomas físicos depois, porque afinal de contas, a panela de pressão não explodiu, você vai guardando a raiva dentro de você, a raiva dos outros, porque você deu demais, fez demais, né? E aí não consegue ser suprida nesse momento. Bom dia quem tá chegando, bom dia, Lu! E não consegue ser suprida nesse momento, gurias, somatizo, então, se eu não explodir, né? Somatizo como? Vou ter dor de garganta, vou ter gastrite, vou ter constipação, porque de tanto que eu me contraio, sabe? Dizendo sim, quando na verdade eu quero dizer não. Isso acontece com as duas boazinhas, com os 2 tipos de boazinha, tá? Ruim, né? É ruim. Ser boazinha não é fácil, gurias, né? E eu digo pra vocês de carteirinha, eu sou uma ex-boazinha em reabilitação, tá? Porque nada da vida da gente é pra sempre, ou a gente consegue dizer assim, cheguei neste ponto agora que estou bem, não preciso de mais nada. Balela, gurias, tá? Balela. A gente sempre tem necessidade de estar melhorando e se estruturando em alguma coisa aqui na nossa mente. É assim que funciona. Mas, né, como eu já fui boazinha e agora estou me reabilitando, posso falar de carteirinha para vocês que os problemas eles aparecem, eles acabam vindo, de uma hora ou outra eles aparecem, eles vão chegar até vocês. Porque é impossível uma pessoa viver dentro de um modelo mental em que ela vai dizer sim para as coisas, quando no fundo lá, no âmago dela, ela quer dizer não.
vai acabar fazendo mal um dia. Com certeza, gurias. Ou vocês vão explodir. E existe um outro problema para quem sempre diz sim, principalmente para a boazinha do tipo 2, que é a boazinha fazedora, tá? Eu vou lançar uma pergunta aqui para vocês ficarem pensando. Quem agrada, quem ajuda demais? Quem ajuda demais, ela agrada ou desagrada? O que vocês acham? Quem ajuda demais, agrada ou desagrada? Pois é. No primeiro momento pode pensar assim, não, mas eu agrado, afinal de contas eu ajudo quem não quer ser ajudado, né, gurias? E aqui eu vou trazer um conceito do Bert Hellinger sobre, né, das terapias sistêmicas, que é a lei do equilíbrio, né? Agrada. Não, Jéssica, vamos pensar a respeito. Agrada? Pois é, olha só. Lei do equilíbrio nas ordens de ajuda, segundo Bert Hellinger. O que acontece? Toda vez que você ajuda alguém, vamos pensar assim, uma relação, ela precisa ter equilíbrio para ela ocorrer. Seja pai, mãe, marido, mulher, namorados, amigos. Eu ajudei a pessoa. O que acontece comigo? Eu cresço um pouquinho. Eu vou lá e ajudo de novo. Cresço mais um pouquinho. E eu vou lá e me dou mais um pouco. E cresço mais um pouquinho, né? Gurias, olha a diferença que ficou aqui. Olha o desequilíbrio que aconteceu aqui, tá? Então essa pessoa se tornou muito maior. O que acontece com esse aqui? Vocês acham que essa pessoa que está aqui embaixo, seja o marido, seja a amiga, como é que essa pessoa vai se sentir em relação a essa boazinha que cresceu tanto aqui, de tanto que ela ajudou? Aí acontece uma coisa, a nossa percepção mental é de que se eu ajudo, eu sou submissa, né? Se eu ajudo, eu tô sendo sugada, eu tô dando o melhor de mim e não tô sendo reconhecida. Essa é a percepção mental que eu tenho. Mas é justamente ao contrário que acontece. Se eu me dou demais, se eu ajudo demais, eu coloco o outro em dívida comigo e o outro nunca consegue chegar ao ponto de conseguir me agradar, entendeu? O outro não consegue, de tanto que eu ajudei, como que eu vou ajudar, como que eu vou retribuir agora essa mulher que tá me ajudando desse jeito? Pensem nisso, é inverso do que a gente está acostumado a pensar, né? Se colocar naquele lugar de que eu ajudo, eu sou boa, sou submissa, estou sendo sugada pelas pessoas. Lembrem também, gurias, uma coisa que eu trago muito aqui, somos responsáveis sempre pelos nossos comportamentos e o resultado desses comportamentos que a gente tem. Então, se coloquem no lugar de responsáveis, né? Isso mesmo, a gente se frustra demais porque eu me dou um monte, cadê o retorno? Eu não tenho, porque ninguém consegue me acompanhar, né? De tão boa que eu sou. Vamos pensar nisso. É um conceito assim que a primeira vez que eu vi ele eu fiquei assim, não, mas não pode. Porque eu era assim, gurias, tá? Não pode. Não, mas capaz. É assim que acontece. É dessa maneira. E quando eu digo o outro assim, deixa comigo o que eu faço, o que eu tô fazendo com o outro? Eu tô invalidando, eu tô comunicando pra ele, você não é capaz. Você não é capaz, deixa comigo o que eu faço. E aí o que eu faço com isso? Eu me torno arrogante. Calma. Lembrem de olhar sempre a etimologia das palavras. A gente usa às vezes as palavras no nosso dia a dia e elas têm um significado na nossa mente que nem sempre tem a ver com o significado da etimologia dela. O que é arrogar? É chamar do outro para si, é pegar algo do outro para si. Eu arrogo para mim o que é do outro, isso é arrogar. Então, quando eu me torno arrogante, né, já que eu comunico ao outro que ele não é capaz e eu me torno arrogante, eu estou tomando do outro a capacidade que ele tem de fazer as coisas. Por isso eu sou arrogante, entenderam? Então, eu até fiz um post na semana passada e usei essa palavra. Fiquei pensando, eu acho que as pessoas talvez não entendam quando eu trate aqui do arrogante. Mas na live eu vou trazer o conceito para ficar mais fácil de entender, né? E aí a gente cresce tanto, vou contar uma coisa pra vocês que acontece, a gente cresce tanto que aquele homem olha pra gente assim, no caso dos relacionamentos, e vai dizer, meu Deus, como é que eu vou elogiar essa mulher? Se eu elogiar ela mais um pouco, ela vai se tornar insuportável, de tão boa que ela é, né, gurias? Exato. E por que essa boazinha, ela é abandonada às vezes? Se ela é tão boazinha, se ela é tão querida, como que as pessoas abandonam ela? Tem a ver com a lei com o equilíbrio, tá? Que eu comentei ali atrás, um pouquinho antes. Por quê, gurias? Por que a minha relação às vezes não dá certo no namoro?
as minhas relações no trabalho, as minhas sociedades acabam, as amigas às vezes se afastam, tá? Não tô dizendo que isso é uma regra, mas isso acontece com as boazinhas, principalmente a do tipo 2, tá? Por que que não dá certo? Porque o equilíbrio nesta relação não é respeitado. E quem recebe demais, gurias, agrada ou desagrada? Quando eu dou demais, eu agrado ou desagrado o outro que está recebendo demais? Eu desagrado. Com o tempo, a pessoa vai embora. Tá? Não é regra, lembrem disso, mas sim, acontece muitas vezes. Tem muitas mulheres que são boazinhas, fazedoras, que fazem tudo para todo mundo e elas são deixadas de lado. De tão grandes que elas estão, a pessoa não consegue ficar do lado dela. Isso acontece. Quanto mais tu dá, né, mais raiva, e tu não recebe, com mais raiva tu vai ficar. Tu vai começar a somatizar, aí entra naquela questão da panela de pressão que eu comentei antes ali, né? E quem recebe demais, gurias, também não tem a chance de executar. E se torna, né, no caso dos homens, se tornam filhos dessas mulheres. Porque eles recebem demais, a gente quer cuidar da vida de todo mundo, né? Boazinha aí quer cuidar da vida de todo mundo, quer dar conta de tudo. Eu invalido o outro, eu digo pra ele que ele não consegue, e aí ele recebe demais, ele não vai ter por que executar. Pensem nisso. Não tem por que executar se eu já tô recebendo. Muitas vezes essas mulheres são até traídas, né? Porque aquele homem vai buscar fora do relacionamento aquilo que ele não está tendo naquele momento, né? Elas são traídas. Mas como que eu fui traída se eu sou tão boazinha, se eu sou tão legal, se eu faço tudo por ele? Tu faz demais, minha filha. Aí que tá. Tu tira, né, a capacidade do outro de fazer ele mesmo e desequilibra a relação. Lembrem sempre desse exemplo aqui que eu dei. Desequilibra uma relação. Não é fácil ser boazinha, né, gurias? Não é fácil. Deixa eu tomar uma água. Na verdade, um cafezinho. Hoje até de filtro eu tô na live aqui, ó, gurias, né? Que não deu hoje, depois da noite que eu não dormi bem com o filhote, até de filtrinho hoje na live, pra dar uma... Vocês não se assustarem com a minha cara que não tava boa hoje. Mas ser boazinha tem benefícios ocultos, né? Bom dia, Rose! Tem benefícios ocultos. Vamos pensar, quais será que são os benefícios ocultos de eu ser uma boazinha? Se a origem da boazinha é aquela menina que lá na infância não foi amada, não recebeu a importância que ela precisava, né? Que ela sentiu necessidade do pai e da mãe, se ela não recebeu essa importância. Qual é o benefício oculto de ser boazinha? Eu sou importante, eu recebo atenção, eu sou vista, eu sou amada. A boazinha, gente, ela só quer isso. Ela só quer ser vista, ela só quer ser amada, ela só quer ser reconhecida. Ela quer ser querida pelos outros, porque lá na infância ela não conseguiu ser querida da maneira que ela esperava. É isso, é só isso. É o amor como causador da dor e das felicidades. A falta dele ou ele em excesso. E, Janice, como que eu saio dessa, assim, né? Se eu sou tão querida, tão legal, sendo tanto ou a boazinha do tipo 1 ou a boazinha do tipo 2, né? A boazinha queridinha com todo mundo, ou aquela boazinha fazedora que vai lá e faz tudo pra todo mundo. Tem como sair disso, afinal de contas? Tem cura? Tem, gurias. Como eu acabei de falar um pouquinho antes ali atrás, a cura ela nunca vai ser completa ou a gente vai chegar num estado da nossa vida que a gente vai dizer assim, não preciso mais, já me curei. Não. Se tu traz esse DNA da boazinha, tu vai ter que estar sempre exercitando a tua vida inteira isso, tá? Se tu traz esse DNA da boazinha. Mas é tão libertador não ser tão legal. Digo pra vocês que é tão libertador não ser tão legal. Primeiro, é ter consciência disso, tá? Se tu tens consciência de que tu ocupa esse lugar, seja da boazinha queridinha, que tem medo de tudo, de dizer não e de desagradar, o que vão pensar de mim? Essa boazinha queridinha, se um dia ela diz não, as pessoas vão olhar pra ela assim, tipo, o que deu em você? Como assim tu tá me dizendo não? O que aconteceu? Né? Então, tanto pra essa boazinha quanto pra outra, que é a boazinha que vai lá e faz tudo, se dá conta que lá na tua infância teve algum episódio, ou a maneira como tu foi criada,
Tu não recebeu o amor que tu esperava do teu pai e da tua mãe? Isso já é um passo para você entender, para você saber que, opa, eu sou boazinha demais, isso não tá dando certo, eu preciso mudar. Então se reconheça, entenda que você precisa e que é libertador você não ser tão legal com todo mundo. Segundo, você não vai salvar ninguém. Saia do arquétipo da salvadora. Ninguém salva ninguém, as pessoas já são adultas. As pessoas não precisam ser salvas. Cada um tem a sua história. Cada um tá trilhando o seu caminho. Você não tem que se meter na vida de ninguém e sair salvando as pessoas, tá? Então, número 1, tenha consciência de que lá atrás te faltou alguma coisa e você entrou nesse modus operandi aí e gerou essa boazinha, tá? Número 2, não salve ninguém. Saia do arquétipo da salvadora. Número 3, respeite o destino e respeite a capacidade das pessoas de serem quem elas são, tá? Deixa ser o que ela é, deixa que ela fique com o que é dela e você fica com o que é seu, somente com o que é seu. Tem mais. Número 4, aprenda a lidar com a dificuldade que é dizer não. Aprenda que toda vez que você dizer não, você vai sim frustrar a expectativa de alguém. E tudo bem. E daí que eu frustrei a expectativa de alguém? Tá tudo certo. Disse não mesmo, tá? Cuidado também, boazinhas, quando vocês forem dizer não, de tão cheias de raiva que às vezes a gente vai estar, você vai lá e diz um não assim, de um jeito que tu até assusta a pessoa. Tu pode dizer um não explicando. Neste momento, eu não posso te ajudar. Mas eu tô vendo uma brecha aqui na minha agenda. Amanhã, das 2 às 3 horas da tarde, eu tenho um horário para conversar contigo. O que você acha? É um jeitinho de dizer não, tá, gente? É um jeito de dizer um não sem precisar ser tão enfática, sem precisar ser tão assim direta com aquele não que você disse. E um medo, que até falei nos stories ontem, um medo grande que essa boazinha tem é dela se tornar dispensável. Jesus, não precisam mais de mim. E agora? Como que eu faço? O que eu faço? A boazinha se tornou dispensável. Esse é um grande medo da boazinha. Então, torne-se dispensável. Né? Exercite a arte de tornar-se dispensável. Nem todo mundo precisa de mim. Delegue as tarefas. Quem no trabalho não delega tarefas, aprende a delegar tarefas e se tornar dispensável. Coloque limites também, gurias. Tá? Coloquem limites nas pessoas. Aí entra no exemplo aquele que eu disse para vocês agora há pouco. Se por acaso eu não posso atender a pessoa hoje, eu vou avisá-la que amanhã, em determinado horário, olhando a minha agenda, consultando a minha agenda, eu consigo te ajudar. E aí você marca com essa pessoa, mas coloque limites, tá? A boazinha, ela tem uma dificuldade bem grande de colocar limites na pessoa. Ela não consegue, para ela é muito difícil. Né? Além de ser difícil dizer não, de ser difícil tornar-se dispensável, né? E encare, o 8º ponto aqui, né? Encare as suas sombras. Para a boazinha é muito difícil, porque na cabeça dela, ela é muito boa. Boa naquilo que ela faz, boa em ajudar os outros, boa em ser tão querida. As sombras ela nega. Tá? Muitas vezes a boazinha nega essas sombras, principalmente a boazinha do tipo 1. Tá? Quem tá chegando agora, revê a live depois para vocês entenderem que eu classifiquei as boazinhas em 2 tipos, tipo 1 e 2, né? A queridinha e a boazinha que vai lá e bate no peito e faz tudo. A boazinha tipo 1, para ela, olhar para essas sombras é terrível, gurias, porque ela cresceu dizendo para ela mesma que não. Eu não posso ter inveja, eu não posso ter ciúmes, eu não posso sentir raiva, eu não sou assim, não posso, isso é feio. Ela cresceu dizendo para ela que se ela sentisse isso, ela não ia conseguir agradar as pessoas. E para ela é muito difícil olhar para essas sombras. Já a boazinha do tipo 2, ela tem uma facilidade maior de olhar para essas sombras, porque ela sente mais raiva, ela reconhece mais que ela tem uma raiva dentro dela dos outros, já que ela ajuda todo mundo e ninguém vê e ninguém faz nada por ela. Então para ela é mais fácil olhar para essas sombras. Reconheça, olhe para suas sombras. Você possui sombras, todos nós possuímos, e não tem nada de errado nisso. Então, recapitulando aqui, gurias, tá? É libertador dizer não, né? Aprender a dizer não, aprender a ser dispensável, respeitar o destino dos outros, deixar que o outro siga o seu caminho sem eu interferir. Não ser a salvadora,
tá? Aprender também a não interferir nas situações sem ser chamada, gurias. Por que a boazinha vai lá e fica fazendo as coisas pelos outros se o outro nem pediu para ela? Então espere, não interfira sem ser chamada, coloque limites, encare as suas sombras. Vocês viram? É um exercício diário, porque para quem está se dando conta disso agora e está entrando nessa questão de pensar, opa, eu estou me doando demais, aonde isso vai me levar? É difícil começar a praticar isso aqui. Por isso que eu digo que não é de uma hora para outra, que de repente quem é uma boazinha vai deixar de ser boazinha. E vai ser um exercício para a vida inteira, porque aquele caráter, né, aquele jeito de ser daquela mulher, ele foi moldado lá na infância. E toda vez que a boazinha se manifesta, é a minha criança interior, é aquela menina querendo atenção, querendo ser vista, querendo ser amada. Isso é muito profundo para algumas mulheres. E a gente brinca, né, que ser boazinha né, é legal e ser má. Não posso ser má. Mas a gente não tá falando de opostos aqui, né, a boa e a má. Não é isso. Se você imaginou que seria isso, se seria sobre isso, né, imaginou errado. Se você imaginou que não ser boazinha é ser má, imaginou errado. Esquece, não é isso, tá? Mas sim, é você se respeitar e você ocupar o seu lugar de adulta. O que é ocupar o meu lugar de adulta? É reconhecer que o meu destino é meu, o do outro é do outro, e eu não devo interferir de forma a desequilibrar as relações e me tornar maior que todo mundo, tá? Eu não devo, de maneira alguma, começar a praticar isso para não desequilibrar tudo. Óbvio que a partir de agora, quem ouviu, para quem serviu isso, vai começar a olhar melhor para dentro de si, investigar lá nas suas memórias, afinal de contas, o que houve com a menina que ela precisou se tornar boazinha. Tá bem, gurias? Bom, lembrando, eu mentoro mulheres. Se você sentiu necessidade de trabalhar um pouco a tua boazinha interior, a tua criança interior e entender o que te fez tão boazinha, entre em contato comigo. Temos um link lá na bio, tá? Tem meu WhatsApp, ou manda um direct e vamos trabalhar um pouco essa boazinha. Eu posso te ajudar, segurar a tua mão e te ajudar. Afinal de contas, eu falo de um lugar que eu já estive, né? Uma boazinha em reabilitação. E também, gurias, assim, Janice, não sei se está na hora de eu mentorar. Você vai lá, tem o meu e-book também na bio, compra o e-book, comece a se inteirar melhor desses assuntos que permeiam a questão da boazinha, que permeiam o universo feminino, dessas mulheres perdidas hoje em dia, né? Eu falo muito do feminino na atualidade, as mulheres estão perdidas, tá? E o assunto da nossa próxima live vai ser a respeito das guerreiras, tá? Daquela mulher que é um pouco da boazinha fazedora que eu falei hoje aqui, mas que é a guerreira também, que vai lá e faz tudo, né? E se cansa demais e não sabe onde está errando. Então, o assunto da próxima live é esse. E no e-book que tá no link ali na bio, eu trago essa questão também, tá? Então, se você quiser rever, vamos ver se o Instagram vai deixar a live salva. Tenho a mentoria como produto também para você vir trabalhar a boazinha comigo e também o meu e-book ali na bio. Hoje essa live foi curtinha, porque a menina que precisa descansar, né, a adulta e a menina que está comigo precisam descansar, já que a noite foi complicada aqui de cuidados com meu filho, mas graças a Deus ele tá melhor. Quem é mamãe aí sabe que eles têm aqueles picos de febre na madrugada e a gente se assusta, né? Meu filho tem convulsão febril, então eu já fico assim, com os olhos arregalados, porque tenho medo que dê problema de novo. Então, hoje eu não deixei de trazer o conteúdo, foi mais curtinho, mas assistam. Tem coisas preciosas dentro dessa live. Assistam novamente quem chegou agora e não conseguiu estar desde o início, tá? Ó, a Rose tá comentando aqui que a maior dificuldade da boazinha é entender que nem todo mundo vai gostar de você e tá tudo bem. É verdade, Rose. É verdade. É o não ter medo de desagradar, né? Não ter medo de desagradar e tá tudo bem se eu desagradar, né? Ok. Mas é um treino, ela precisa fazer esse treino, né, gurias? A gente precisa fazer esse treino diariamente. É isso, minhas lindas, minhas maravilhosas. Obrigada por estarem aqui comigo. Obrigada. O Telzinho tá melhorando, sim. Vai melhorar, se Deus quiser. Viroses do inverno gaúcho, né, gurias? Um beijo grande pra vocês.
Fiquem com Deus, assistam de novo, porque eu sei que eu trouxe insights aqui que para quem ouviu isso pela primeira vez vai ficar um pouquinho mais complicado de entender, porque tem que fazer uma ligação nova aí para entender esse conceito que eu tô trazendo, porque eu também passei por isso quando eu vi a primeira vez. Mas assistam novamente, tá bom? Vai ficar salvo ali. Um beijo, 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 boa semana e a gente se vê semana que vem, se vê todo dia ali nos stories também e nos posts. Um beijo para vocês. Obrigada, gurias!